Oi, olá meus irmãos, Pai do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para a gente falar sobre um tema importantíssimo, refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje aqui, um time de peso, né? Esmeraldo, André, Lucas, time de peso aqui, só teólogo. Vamos falar aqui hoje sobre a importância da palavra de Deus, né, das escrituras da Bíblia Sagrada para nosso crescimento na nossa vida espiritual. Amém? Cada um dos irmãos aí que estão conosco aqui, André, Geraldo e Lucas, cada um se apresente aí, fala o seu nome e o nome da igreja que você congrega e se apresente aí da melhor forma possível aí. Amém, lá, pode falar, qualquer um. O meu nome é Esmeraldo, congrego no Parque Viana, aqui no Campo de Barueri, Ministério de Madureira. Amém, benção. Fala lá, Lucas. Meu nome é Lucas, sou cooperador da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, daqui do Campo de Barueri. Amém. André? Amém. Aqui é o irmão André, da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, no setor de Itapevi. Estamos aí para aprender a palavra com os nossos amados irmãos aí. Amém. Deus abençoe. Time de peso, irmão. Amém. Todos aí são teólogos, né? Conhece bem da palavra de Deus. O André ali em Itapevi, onde eu congreguei ali na igreja, ali junto com ele ali também. E é uns irmãos abençoados ali que ajudam o pastor lá. É benção pura. Amém? Então, irmãos, vamos falar hoje aqui, vamos bater um papo aqui, né, sobre a importância da Bíblia, da palavra de Deus, da vida espiritual. Porque, para começar, né, a gente precisa entender o seguinte: alguns irmãos, né, têm aquela ideia de que se você lê muito a Bíblia, né, lê muito a palavra de Deus, a pessoa se torna uma pessoa seca, né, não espiritual, uma pessoa sem espiritualidade. E nós estamos fazendo essa live aqui hoje exatamente para provar o contrário, né, de que quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você medita nas escrituras, mais você vai se aproximando de Deus e sendo mais abençoado espiritualmente. Amém? Muitas pessoas acreditam que ao ler muito a palavra de Deus, a pessoa se torna seca, né? Sem espiritualidade. Agora eu quero perguntar para um dos irmãos aí, por que as nossas igrejas têm essa ideia? O que os irmãos acham sobre isso daí? Por que alguns irmãos têm a ideia de que se ler a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas sem espiritualidade? Qualquer um aí, fique à vontade. Vamos lá, vou chamar pelo nome. André, vai lá, André. Amém. Então, a gente aprende a buscar e conhecer mais a Cristo, né? Se a gente for ser guiado igual o catolicismo, que prende a pessoa na palavra do padre, que aquela palavra do padre é ela e mais nada, aí a gente vai ver do entendimento deles não querer que você conheça com medo de querer tomar o lugar daquela pessoa. Talvez pode ser isso. A pessoa ter um medo dessa pessoa vir ter um crescimento espiritual, um crescimento dentro da congregação e com medo de perder o seu lugar, o seu posto. Uma das coisas que eu posso pensar sobre isso. Sim. E aí, Esmeraldo, o que você acha sobre esse tema aí? Por que a gente... O irmão explicou muito bem. Nós não podemos ser igual os católicos, né? Os evangélicos, eles nasceram na palavra, né, irmãos? E só que hoje parece que mudou um pouco o pensamento e o pessoal acha que estudar a Bíblia tira a sua espiritualidade, né? Bem como o André explicou aí muito bem, nós temos que olhar com o olhar, né, espiritual, o olhar da reforma protestante. É isso, Esmeraldo? É verdade. Eu acredito que as pessoas que têm um entendimento dessa forma aí, concernente à palavra de Deus, pessoas imaturas, né, que não conhece, né, assim, nada de Deus, porque a palavra de Deus, ela
ela é a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, primeiro ponto, se não fosse a Bíblia, a gente não conhecia nada de Deus, certo? Então, não teria como a pessoa ter uma vida elevada espiritualmente se não for através da palavra de Deus, entendeu? Então, eu acho, no meu entendimento, que uma pessoa que pensa dessa forma aí, ele está equivocado, né? Pessoa que não é menino ainda na fé, entendeu? É o meu ponto de vista. Sim, verdade. Lucas, pegando o gancho aí no que os irmãos falaram aí, o André e o Esmeralda. E essa ideia, né, das pessoas não gostarem da Bíblia, principalmente os evangélicos pentecostais, né? Nós somos pentecostais, nós sabemos disso, né? Principalmente nós. Será que essa ideia, ela vem por quê? Porque da onde surge essa ideia dos irmãos? Porque nós sabemos, nós nascemos na Reforma Protestante e nascemos através da palavra, né? A reforma foi feita lá por causa da sola escritura, né? Os reformadores observaram, igual o irmão André falou muito bem, os papas tinham lá a sua palavra como autoridade, e a reforma vai na contramão disso para buscar na escritura autoridade de fé e prática para a vida do crente. Só que hoje, os irmãos evangélicos, principalmente os pentecostais, eles não gostam, parece que não gostam muito da palavra de Deus, né? Porque acham que ela tira a espiritualidade. Da onde que você acha que vem essa ideia? Por que nós, os pentecostais, temos essa ideia enraizada assim na nossa cultura? Você tem uma ideia, mais ou menos, do porquê ou não? Então, pastor Jorge, com base no que o irmão André e no que o irmão Esmeraldo disse, primeiro a gente temos que conhecer a palavra. E nós conhecemos a palavra através da leitura. Quando a gente lemos a palavra de Deus, a gente conhecemos ela, porque nós nos aproximamos de Deus. E essa ideia de que a palavra de Deus não é importante para o ser humano, é porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. Porque todos que conhecem a palavra de Deus, ele se aproxima de Deus e sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que ele pensa e imagina. Sim, é aquele negócio, quanto mais você conhece de Deus, mais você vai se encher de Deus. Não é verdade, André? E o povo não entende isso, né? Porque eu acho assim, ó. Vê se os irmãos concordam com o que eu vou dizer aqui. Eu acho que alguns dos nossos irmãos têm essa preocupação com a Bíblia, né? Ou não dão essa ênfase na palavra de Deus para o crescimento da sua vida espiritual, não gostam muito de estudar a Bíblia. Eu acho que por causa dos teólogos contemporâneos, né? Porque nós temos alguns teólogos no nosso meio, nos dias de hoje, que são assim meio secos, né, espiritualmente. Estudam muito, né, Esmeralda? E ficam com a cabeça meio inchada e não tem uma vida espiritual. Só que a gente tem que entender que a nossa vida espiritual, a nossa vida só vai crescer espiritualmente se nós nos conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. O próprio Senhor disse isso, né? A própria palavra de Deus diz que nós precisamos examinar as Escrituras. Amém? Então, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos aí. Qual o primeiro passo para alguém que quer estudar a palavra de Deus? Qual o primeiro passo? É simplesmente ir para a Escritura e ler a Bíblia? Ou ela deve ter algum... É necessário algum macete para ler a Bíblia? Ou simplesmente ela é a palavra de Deus, é só chegar lá e ler que Deus vai nos revelar toda a palavra? Pode responder, André. Vamos fazer aqui um círculo. Amém. Eu acredito, se a pessoa dobrar o seu joelho e pedir um entendimento para Deus, Deus começa a abrir o entendimento para ela poder aprender. Mas a importância de você ter um professor, um homem de Deus te ensinando, fica mais fácil.
Por isso as nossas igrejas têm uma escola bíblica dominical. Aí você vai enxergar essas outras igrejas, não existe nenhum tipo de ensinamento da palavra. E se a gente ter pessoas com entendimento, sabedoria na palavra de Deus, porque o mais gostoso de ser cristão é você ensinar alguém a palavra, mostrar o caminho, porque às vezes a gente vai estar lendo a Bíblia e sem um entendimento de uma pessoa mais chegada, mais entendida na palavra do Senhor, para nos explicar, fica difícil. Então tem um caminho mais fácil, que é o caminho da pergunta. Eu sempre falo para os irmãos que eu não tenho medo e nem vergonha de perguntar, porque eu não sei tudo. E vou morrer sem saber tudo. Por isso eu sou perguntão. Muitos podem criticar, mas eu vou aprendendo. Então, a gente tem que aprender a se cercar dessas pessoas. O nosso crescimento também vai continuar. E a palavra de Deus simplesmente não vai tornar a gente o melhor, o maior, vai tornar a gente mais servos ainda. Aprender a servir mais aqueles que estão chegando. Então é bom, a gente pode sim pegar a Bíblia, pedir a Deus entendimento e ler uma, ler duas, ler 10 vezes, que Deus dá o entendimento. Mas se a gente se cercar de pessoas estudadas, homens e mulheres de Deus, o caminho fica mais fácil. Amém? Amém. Amém. É isso aí, por aí mesmo. Belíssima explicação. E o irmão falou uma coisa interessante aí, que vai morrer e não vai aprender tudo, né? Todos nós, amém? Vamos morrer e não vamos aprender tudo. Mas, agora, a importância de perguntar, né? De buscar o entendimento da palavra de Deus, porque ela vai nos melhorar, igual o irmão falou, não para ser melhor ou para ser o maior, né? Mas para ser melhor na questão de melhor cristão, né? Um servo de Deus melhor, um servo melhor. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Então, é importante buscarmos a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar todos os dias na palavra de Deus, porque ela vai aparando, né, os defeitos que nós temos, né? E que só a palavra de Deus pode corrigir esses defeitos aí. Amém? Esmeraldo, passar para você agora aí. Bom, eu acho que a pessoa que tem desejo, que é crente, quando a pessoa se converte a Cristo, né, que conhece a Jesus, ele surge um interesse dentro do coração dele de conhecer as Escrituras, porque as Escrituras fala de Deus, ela fala de Jesus. Eu acredito que a pessoa tem que orar, mas a pessoa tem que ler. Mesmo que ele tenha um entendimento, não tenha assim um entendimento, completo, claro, né, das Escrituras, completo, pleno, mas ele tem que debruçar em cima da palavra de Deus, né, insistir, ler, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mesmo que a gente ainda não consegue, assim, ter o entendimento correto das Escrituras, mas a palavra de Deus, ela tem uma palavra para nós, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos. A palavra de Deus é coisa tremenda, entendeu? Então, começa por aí. E aí começa a surgir os interesses de procurar algumas pessoas que têm um conhecimento maior, de querer participar de um seminário, de querer participar de um EBOM, da escola bíblica dominical, não é verdade? Então, tudo isso daí começa a partir do momento que a gente se dedica, se debruça em cima da palavra de Deus e aquele desejo de conhecer mais de Deus, né? Entendeu? E isso é muito importante. Tanto que no livro de Mateus, capítulo 22, se eu não me engano, no versículo 29, Jesus disse que errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a gente tem que bater na tecla, tem que sempre estar buscando, né? E isso daí é fundamental. E ter a palavra de Deus, né, como prioridade na nossa vida. Tá certo? Isso aí é fundamental. A Bíblia, ela não é para ler somente lá dentro da igreja, né?
A Bíblia é para ler em casa, em todo momento que a gente tiver um tempo para ler e a gente se envolver mesmo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é o próprio Deus. Entendeu? A palavra de Deus é o próprio Cristo. Amém, verdade. Fala aí, Lucas. Acrescenta aí. Então, pastor, com base no que o irmão André e o irmão Esmeralda ele disse, é muito importante você ter uma pessoa que te discipula, né? Que ensina a palavra, mas também é muito importante você ter o desejo, você desejar ler. Quando eu tenho essas duas influências de ler, automaticamente eu vou ter pessoas ao meu lado que vai me orientar, que vai me ensinar. Como aquele eunuco, né? Lá no capítulo 8, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos, ele estava em cima da carruagem lendo as Escrituras. E, de repente, o Espírito de Deus falou para Filipe, se aproxima da carruagem. E ele se aproximou e fez a pergunta, entendes tu o que lê? E ele disse, como que eu vou entender, sendo que não tem ninguém que me explique? E ele começou a explicar o texto de Isaías 53. Então, quando a gente se interessamos em ler, Deus ele põe pessoas no caminho para que eles nos oriente a entender melhor as Escrituras. Mas é louvável a gente ter conhecimento de pessoas que tenham conhecimento amplo teológico para nos ensinar. Isso é muito bom. Amém. É verdade. Outra coisa que eu queria perguntar para os irmãos, assim, aí é mais pessoal, mas é importante aqui no nosso bate-papo aqui. No começo da caminhada de cada um, eu vou até me colocar nesse meio aí, né? Eu vou falar também um pouco da importância da Bíblia. É uma experiência minha, né? Cada um pode contar a sua experiência aí, da importância da Bíblia para a minha vida cristã no início. Olha como que é, Esmeralda. Quando eu aceitei a Jesus, né? Eu não sabia nada de Deus. Amém? Não conhecia nada de Deus. Então, assim, a gente faz um monte de coisa errada, né? E vai para a igreja, a gente vive ali nos cultos todos os dias, mas é através da palavra de Deus que ela nos renova. E olha a importância. Foi exatamente quando eu comecei a ler a Bíblia, porque eu ouvia as pregações, todos os pastores pregavam, eu ouvia as pregações e tudo, mas eu ainda não sabia mais ou menos o que era pecado, o que não era pecado, que coisas que eu fazia que eu deveria deixar de fazer, não sabia. Quando eu era novo convertido. Né? E o que acontece foi exatamente, olha a importância de quando eu comecei a ler a Bíblia, e sozinho, né? Claro, com a influência do pastor da igreja, dos irmãos, que sempre dizia, eu ia para a escola dominical, e o professor da escola dominical sempre dizia, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Foi quando eu comecei a ler a palavra de Deus, todos os dias, que Deus começou a me libertar de todas as coisas que eram erradas. E que, olha a importância da palavra de Deus, porque ela vai nos lapidando, né? Ela vai nos limpando gradativamente. Não é de uma hora para outra. Claro, tem gente que se transforma de uma hora para outra, né? Deus o transforma de uma hora para outra. Mas, no meu caso, e no caso que eu creio que é da maioria, as pessoas vão sendo limpas pela palavra de Deus, né? Aquilo que Jesus falou lá para os discípulos, né? Que a palavra de Deus é a que limpa, né? A água que limpa e purifica o ser humano. Então, a palavra de Deus foi importante na minha vida no início, porque eu passei a conhecer mais a Deus e ter uma fé acrescentada, né, na minha vida, e na questão dos pecados e daquelas coisas que a gente fazia que não tinha nada a ver com o Evangelho, a palavra de Deus também foi nos limpando, foi me limpando e foi me purificando, e até hoje é assim, né? Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós somos purificados e limpos pela sua palavra. Amém? Se os irmãos tiverem aí alguma experiência, né, com a palavra de Deus, pode falar aí, fica à vontade. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente. Quando eu comecei, que eu fiquei um tempo afastado, eu era muito chamado para fazer a teologia lá com o pastor Fábio lá, e eu ficava com o pé atrás, não com medo de aprender
mas ficar besta igual esse povo da televisão. E fala, não, eu sou teólogo, eu sou mestre, eu sou... Meu, se for para mim fazer teologia e ficar bobo igual esses caras, eu prefiro ficar na minha ignorância. Aí você vai estudando a palavra e você vai vendo que você precisa conhecer mais o profundo, você precisa conhecer o local, a situação, ao redor de onde o povo estava vivendo, como eles viviam, para você poder estar aprendendo mais essa palavra. E é isso, a palavra, igual o irmão Jorge falou, ela vai nos limpando cada dia mais. E a libertação é tão linda na nossa vida, que quando você vai olhar para trás, você vai falar, Deus me libertou e eu nem vi direito como ele me libertou, mas eu estou liberto. Isso que é maravilhoso. Você deixa de fazer tudo que é errado aos poucos. E eu creio também que há uma libertação na hora, assim que a pessoa já muda, mas Deus trabalha pouquinho por pouquinho, igual a formiga. Vai indo, e quando vai ver, já tem tudo para passar o inverno, e assim é a nossa vida. Deus vai nos limpando, nos purificando, nos dando entendimento cada dia mais. Amém? Amém. Vamos lá, irmãos. Esmeraldo, Lucas, pode falar um pouco aí. A vida com Deus, ela não é fácil. Ser crente não é fácil, é difícil. E no início da nossa fé, a gente acha que muitas coisas, né, que acontecem é de uma forma. E com o passar do tempo, você vai aprendendo dentro das Escrituras, dentro da Palavra de Deus, né, que aqueles óculos que colocaram em você no início da fé, você vê que não era bem assim, entendeu? Por quê? Através da Palavra de Deus, de você buscar o Senhor, entendeu? E lutar por aquilo ali, porque a pessoa, para poder ter um conhecimento das Escrituras, um conhecimento sobre Deus, a pessoa também tem que se esforçar, tem que se dedicar, entendeu? Em buscar o Senhor, em pagar o preço numa leitura, porque ler não é brincadeira, entendeu? Então, eu acredito que quando a pessoa se converte a Cristo de verdade, ele tem esse desejo de buscar, entendeu? De ler, de pagar ali umas horas lendo a palavra de Deus, não é? E isso daí não vai acontecer assim de um dia para o outro. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente já tem um tempinho, mas ainda somos novos no Evangelho, né? E agora que a gente está começando mais ou menos a entender, porque é um processo, não é verdade? E a gente aprende isso daí dentro das Escrituras, nas nossas igrejas também, né? E é muito importante. Eu acho que todos nós, né, passamos por um aprendizado, outros estão passando ainda, mas o segredo é esse daí. O segredo é buscar o Senhor enquanto se pode achar na leitura e vai ser bênção. Aleluia. Então, irmãos, pegando o gancho aí dos senhores, porque eu nasci dentro do meio evangélico, né? Nasci no berço cristão. E uma coisa muito interessante que a palavra de Deus ela traz é uma transformação dentro do homem, de dentro para fora. Isso é impressionante, porque uma coisa que nada do mundo pode promover dentro do homem é uma libertação da alma, libertação do espírito. E a palavra de Deus ela tem esse poder de libertar, de curar os ressentimentos de dentro para fora. Eu vi uma reportagem de um famoso, e ele disse que levou o filho dele para casa de recuperação, levou o filho dele para dentro de clínicas, de hospitais, e ninguém conseguiu mudar a história daquele jovem. Mas quando ele levou dentro da igreja, através da palavra, a história daquele jovem foi mudada. Ele foi liberto pela palavra. Então a palavra ele tem esse poder de transformação. Muito interessante.
E quanto mais a gente lemos a Bíblia, a gente se aproximamos de Deus. Esse negócio de que vou virar teólogo e vou ser frio, vou deixar de ser espiritual, isso daí é um equívoco. Porque quem é teólogo de verdade, ele ora, ele jejua, ele tem a parte espiritual. Então ele se aproxima de Deus. A palavra de Deus não nos mata, mas ela nos cura. Ela nos aproxima cada vez mais do céu. Ela nos quebranta de dentro para fora. Isso que é interessante. Amém, Lucas. Pensa, é isso mesmo. As pessoas têm uma ideia equivocada, né? Olha para o teólogo, pensa que o teólogo é um cara seco, né? Muitos falam assim, é o cabeça seca, né? Não sei se os irmãos já ouviram. Muitos falam, é o cabeça seca. Só que assim, é porque eles, igual o André falou, quando ele olhava para a televisão, né, e via algumas pessoas lá, alguns teólogos, falavam, eu não quero ser bobo assim, né? E é uma verdade, por quê? Porque as pessoas olham, às vezes, para alguns teólogos que estão na mídia, principalmente, né? Então, porque eles estão na mídia, eles têm que criar um personagem ali, né? E então, as pessoas começam a achar que os teólogos são assim, né? Mas as pessoas têm que entender que, se nós formos para a história da igreja, né, irmãos? Os maiores teólogos eram homens santos, né? Puros diante de Deus e homens extremamente espirituais. Eu não sei se os irmãos certamente conhecem, e os irmãos que estão nos assistindo também, né, que vão nos assistir também, devem conhecer. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um homem ali do quarto século da era cristã que mudou a história da igreja, né? Os escritos de Agostinho até hoje são coisas maravilhosas, e era um homem que orava. Não sei se os irmãos já leram as Confissões de Agostinho. É muito importante ler esse livro, porque nós vamos ver lá as confissões dele, né? Ele conta toda a sua história e conta a história de quando ele não era cristão, né? E depois quando ele se converte. Se os irmãos lerem esse livro de Agostinho, né? As Confissões, os irmãos vão ver a espiritualidade profunda que existia na vida desse teólogo. Ele não falava de Deus como muitos falam hoje. Ele falava de Deus de uma forma profunda. Amém? Você vai lendo ele falar de Deus, André, e você vai sentindo na pele, você vai querendo chorar só ao ler os escritos de Agostinho de Hipona. Fala de Deus de uma forma profunda. E eu estudei já muita coisa sobre Agostinho na época dele. Vários contemporâneos dele dizem que era um homem de joelho calejado. Amém, irmãos? De joelho calejado de tanto orar. Amém? Então nós podemos colocar aí Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, o próprio Lutero, que era um homem de oração, né? E vários outros, diversos outros teólogos. E hoje também nós temos muitos teólogos que são homens que têm uma vida profunda com Deus. Amém? Então, a importância da palavra, a palavra de Deus tem uma importância gigantesca na nossa vida. Agora, para a gente não ficar com esse vídeo muito grande aqui, né? Porque eu sei que os irmãos têm coisa para fazer, né? Mas, para a gente terminar, vamos falar aqui, vamos no último ponto aqui para a gente, e aí outra hora a gente fala mais. Vamos fazer outras lives aí para falar de outros assuntos aí também, amém? A importância da Bíblia para o nosso crescimento espiritual. Não dá, eu não sei se os irmãos concordam, cada um vai comentar um pouco sobre isso. Não dá para a gente crescer espiritualmente, né? Maduro, como o Esmeraldo disse, ser maduro na presença de Deus, se nós não lermos a palavra de Deus. Até para nós buscarmos os dons de Deus. Amém? Quando eu era novo convertido, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Era meu sonho, né? Doido para ser batizado com o Espírito Santo. E não conseguia. Eu orava, ia para o monte, aquela coisa toda. E um dia, irmãos, olha que testemunho maravilhoso. Um dia eu fui para a igreja e o pastor estava fazendo um estudo bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo. Era o que faltava. Porque aquele estudo da palavra de Deus me abriu a mente para me entender, é isso que eu tenho que fazer. E na semana seguinte, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, amém, irmãos? Para moldar a nossa vida, para nos fazer melhor, nos fazer mais santos diante da presença de Deus, e também para nos dar uma espiritualidade maior, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e até para nós sabermos usar os dons
que ele nos dá. Amém? Então, falando, os irmãos aí, cada um dá um pitaco sobre isso aí, e já vamos se despedir para essa live não ficar muito grande aí. Amém? E desde já, agradeço a presença dos irmãos aqui, os irmãos abençoados, que são meus amigos, são pessoas abençoadas aí que eu tenho no meu coração. Amém? E pode esperar que no futuro nós vamos ter mais aí. Amém, irmãos? E depois depois dessa quarentena aí, vamos se reunir todos juntos aí para falarmos mais da palavra de Deus. Vamos lá, André. Amém. Agradecendo aqui por estar conhecendo o nosso irmão Esmeraldo, que a paz esteja com você, o nosso irmão Lucas. Qualquer dia, se Deus abençoar, a gente vamos se encontrar pessoalmente, tomar um café, ou se puder almoçar, congregar, dar glória a Deus, junto. Então, Bíblia, regra de conduta e fé. Ela não é pela metade, ela é completa em nossa vida. Ela nos ensina do começo ao fim. Ela não tem coisa que a gente não acha nela. Não tem explicação, dúvida das nossas vidas que a gente não encontra nela. Então, ela é completa na nossa vida. Então, ela vai tirar todas as nossas dúvidas. E se a gente seguir firme na palavra de Deus, a gente vai ter um caminho maravilhoso e um encontro lá para glorificar, para louvar e para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero mais live aí para a gente poder tirar mais dúvida, uma live aí para o nosso pastor, nosso professor, irmão Jorge aí, tirando algumas dúvidas que a gente tem. Amém? Amém. Benção. Tô sem som. Tá sem som, Lucas? Aí. O Lucas tá sem o som, sabe? Sem o som, Lucas. O Esmeraldo parece que saiu. O Esmeraldo caiu aí, ó. O Esmeraldo caiu na live. Eita, Lucas. Misericórdia. Acho que Fala agora, vamos ver. Sem chance. Irmão, misericórdia, hein? Que pena. Vai tentando aí. Que pena, né, irmãos? Mas é um prazer para nós estar falando com os irmãos aí. Pastor Geraldo caiu da live aí também, né? E agora o Lucas ficou sem voz, Lucas. Mas não tá saindo nada. Mas na próxima nós vamos voltar aí, retornar. Vamos fazer uns testes antes aí, para não ter erro dessa vez. Amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Pastor Esmeraldo, que deve estar assistindo aí. Lucas, fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Continue sendo esse jovem abençoado. Esmeraldão, Deus abençoe, meu querido. Fica com Deus. Amém. Não está saindo a voz aí, mas está a benção. Deus abençoe a vida de vocês. André, Deus abençoe, meu queridão. Amigão, está sempre no nosso coração aí, nosso peito. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, da sua família. Tá bom? Manda paz para a sua família toda aí. E que Deus Amém. É grande com o irmão. Eu agradeço pelo tempo que o irmão passou conosco, que eu aprendi muito com o irmão, sabe disso. E qualquer dia a gente vai se encontrar aí também, uma visita aí, ou você aqui. Mas a gente vai ter essa oportunidade aí de poder dar um abraço depois da pandemia aí. Amém. E glorificar, que é o mais importante. Amém. Vamos se reunir todos juntos aí, em nome de Jesus. Estamos orando para isso aí. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. E em breve teremos mais outras lives aí para falar de vários outros assuntos aí. Amém? Deus abençoe a vida de todos aí. Paz de Cristo, irmãos. Amém.